Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Joelmi, eu sou consultor técnico comercial da empresa Expert Pack. E hoje o tema da nossa webinar será o segredo por trás dos Big Bags seguros e eficientes. Quando falamos de desenvolvimento de embalagem, né, o assunto vai muito além dos requisitos solicitados pelo cliente, né? A gente tem que avaliar todo o contexto, né? Avaliar todas as informações solicitadas pelo cliente, está condizente com o que também pede os requisitos normativos, né? Hoje, a nossa webinar ela vai ser muito embasada na norma ABNT NBR 16029 de 2012, linkando alguns aspectos com o desenvolvimento de embalagem, né? Então, falando um pouco da 16029, ela é uma norma voltada para contentores intermediários flexíveis, né? Ou Big Bag propriamente dita, e são voltada para a embalagem ao transporte de produtos não perigosos, né? Essa norma, ela se originou da ISO 21898 de 2004, é uma ISO que é utilizada nos países da Europa e foi feita uma modificação para adequar os padrões aqui do Brasil, né? Na ocasião, lá em 2012, juntou-se um comitê técnico com áreas afins, né, de embalagem. Então, foi usuários de Big Bags, laboratórios e produtores. E na ocasião, eles fizeram algumas modificações. Até por isso, o título da norma leva aí após a sua nomenclatura o nome MOD, né? MOD de modificado. Então, quais são as principais modificações da ISO para a BNT? Foi incrementado, né, um ensaio de queda, que na ISO não tem esse ensaio. Há uma diferenciação em relação aos parâmetros de ensaio de bag em compressão, né, ou empilhamento, no qual aqui no Brasil foi-se incluso um fator de segurança, né, de 1,8, que vamos aprofundar um pouco mais na frente aí. E na ISO ela não tem fator de segurança, né? Então é basicamente o uso normal de empilhamento, o ensaio é feito nessas configurações. E aqui no Brasil foi incrementado, né, o fator de segurança para que tenha-se uma embalagem mais resistente e segura para o uso, né? E, e lá fora também na Europa, essa norma ISO, ela é utilizada para fins de homologação de embalagem, né? Bem semelhante ao que é feito aqui no Brasil nos modais de produtos perigosos, com a Marinha, com o Inmetro, né? Então, lá na Europa, todos os Big Bags, mesmo não para não perigosos, ela passa por um processo de certificação. Aqui no Brasil foi retirado-se essa obrigatoriedade, no qual fica isento, né? Ou seja, se o fabricante quiser fazer um processo de homologação para produto não perigoso, ele pode, chama-se homologação voluntária, né? Então, vamos passar um pouco mais para frente. Temos aqui o escopo da norma, no qual ela tem o objetivo de especificar requisitos, né? Construções de projeto, ensaio de tipo, certificações e marcações em contentores intermediários, né? Também são fornecidas orientações nessa norma sobre a seleção e utilização segura das embalagens. Existe um item muito importante que seria interessante compartilhar, que seria os tratamentos especiais em Big Bags. Hoje, os Big Bags comuns que são fornecidos no mercado, basicamente tem um tratamento especial que é a estabilização, ou seja, é utilizado aditivos ultravioletas, né, o UV, e antioxidante para que essa embalagem ela tenha uma resistência a intempéries, ao envelhecimento, à exposição ali de sol e chuva, né? Então esse é o comum. E fora do comum, né, que são os tratamentos especiais, a gente tem aí a questão de eletrostática, né, a condutividade, onde algumas empresas precisam de embalagem com esse tipo de tratamento devido à atmosfera, onde será envasado ou desenvasado essa embalagem. Então, muitas das vezes tem uma atmosfera onde tem gases,
ou poeira em suspensão, no qual a embalagem, o Big Bag, ela retém a eletrostática e pode ocasionar uma faísca de ignição e ocasionar uma explosão naquele ambiente, né? Então, algumas embalagens podem ter tratamento de condutividade, né, que é conhecido no mercado como Big Bags tipo B, tipo C, tipo D, né? Então, existe esse tipo de embalagem. E também existe os tratamentos especiais contra insetos, né, mais voltado para o mercado alimentício. Ali impede que roedores, baratas, formigas, ele venha em contato com a embalagem e contaminar você a embalagem e o produto envasado, né? Mais utilizado no mercado alimentício e farmacêuticos, né? E também existe o tratamento de retardante a chamas, né? Visto que o plástico é um produto inflamável, a possibilidade de ser colocado um tratamento no qual evita-se propagar chamas com mais rapidez, né? Então, existe esse tipo de tratamentos especiais voltado para Big Bags. E outro assunto também que é importante ser analisado no momento de um desenvolvimento, né, de uma embalagem, seria a questão da estabilidade. É um assunto que muitas das vezes passa despercebido pelos usuários de Big Bag, né? E acreditam-se que qualquer medida que fizer o Big Bag vai atender às necessidades dele e da norma. E a gente sabe que não é bem assim, né? A altura deve situar-se entre meio e 2 vezes a menor dimensão horizontal do Big Bag. Ou seja, o que isso quer dizer? Se eu tenho uma embalagem que ele tem dimensões diferentes, imagina se no exemplo de um bag que ele tenha 90 de largura por 1 metro de comprimento, a altura desse Big Bag ele deve ser 2 vezes a menor base, né? Nesse caso 90. Então a altura ideal seria 1,80 m, né? Então 90 vezes 2, 1,80 m. Então seria isso. Passando dessa altura, já não é recomendado pela norma devido a te trazer instabilidade após o invase da embalagem, né? Então depois que você invasou, você vai colocar esse Big Bag no armazém, ele tende a ficar torto, né? Devido à instabilidade provocada pela altura inadequada. Então, esse é um item que deve ser avaliado e é de muita importância para ter uma segurança operacional dessas embalagens. A Expert Pack, ela possui laboratórios internos, no qual possibilita realizar diversos ensaios de atendimento à norma 16029 e outras normas pertinentes a segmentos de mercado, né? Então vamos citar alguns ensaios que podem ser realizados no nosso laboratório. Um deles é a tração cíclica, que está direcionado a 16029, compressão de acordo com a 16029 e também normas voltadas ao produto perigoso, como a 5998 e a norma 5, né? Içamento, que é especificamente voltado a produto perigoso, né, direcionado a NTT 5998 e norma 5 para a marinha. Propagação a rasgo também pode ser realizado em nosso laboratório. E fora o Big Bag, tem outros ensaios que são realizados, que são ensaios em tiras de tecido, alças e linhas, que pode ser feito o teste de alongamento e resistência, individualmente de cada item do Big Bag. Em relação aos aspectos de segurança, né, a norma nos cita que a capacidade de segurança de um contentor ela é impactada pelo modelo da embalagem, né, o material que é utilizado, a tecelagem, a costura, fixação de alças e outros fatores, que isso vai variar de acordo com cada especificação de cliente. Então, no momento do desenvolvimento da embalagem, temos que ficar atento a todos os aspectos, né? Então, será que o cliente está especificando o material correto para aquela capacidade que ele deseja utilizar a embalagem? Essa é uma pergunta que devemos fazer. Será que o tipo de costura da alça que ele está me pedindo é a mais adequada para aquela capacidade, fator de segurança que ele está nos solicitando? Então, são perguntas que temos que fazer e
linkar com a norma para ver se está de acordo ou não. A norma, ela não especifica quais gramaturas utilizar, qual tipo de alça utilizar. Isso vai de estratégia de cada fabricante. Então, o fabricante tem que analisar, de acordo com o seu RAW de matéria-prima, qual é a matéria-prima adequada para aquela aplicação solicitada, né? Primeiro é verificar se o que o cliente pede é coerente. Caso não seja, é comunicá-lo informando qual a matéria-prima correta para aquela aplicação que está sendo exigida, né? Então, esse é das análises principais no momento do desenvolvimento. Trazendo aqui um pouco do conceito do que é carga máxima de segurança, que é informado pela norma. Então, ela fala que a carga máxima de segurança do contentor poderá suportar mediante as especificações do projeto e conforme certificado. Ou seja, nada mais é do que a capacidade de carga que o cliente nos exige no momento do desenvolvimento de uma embalagem, né? Então, ele vai falar, olha, meu Big Bag, ele é para 1.000 quilos, é para 500 quilos, é para 1.250 quilos. Então, essa carga máxima de segurança é essa capacidade que é informada pelo cliente, né? Ele não pode exercer essa carga, né? Então, por exemplo, se ele me pedir uma embalagem para 1.000 quilos, eu vou projetar um Big Bag para atender as normas de segurança para 1.000 quilos. Ele não pode usar 1.010, 1.050, 1.100 quilos, porque a carga máxima de segurança foi a que ele mesmo estipulou, que foi os 1.000 quilos, né? A gente vai ver aqui no decorrer que vai ter fatores de segurança que a embalagem tem que ser muito resistente, porém ele tem que respeitar também a capacidade de carga máxima de segurança que foi estabelecida, né? E o que é um fator de segurança, né? É um coeficiente inteiro entre a carga máxima atingida no ensaio de levantamento de ciclo pelas alças e o valor da carga máxima admissível, arredondado-se para baixo. Então a norma, ela traz essa tabela, tá? É uma tabela simples de entendimento, no qual ela informa a carga máxima admissível, um exemplo de 500 kg, mas aqui poderia ser 1.000 kg, 1.500 kg. Então, quem iria citar essa carga máxima admissível é o próprio cliente, né, que a gente comentou que é a carga de uso do Big Bag. Então, nesse caso do exemplo aqui, um bag de 500 kg, no qual atendeu num levantamento cíclico pelas alças uma carga máxima de 2.400 kg, kgf, né? Quilograma-força. E ele deu um coeficiente de 4,8. Para achar essa conta, ela é muito fácil. É pegar os 2.400, né, ou a carga máxima que deu no momento do desenvolvimento, do teste daquela embalagem, e dividir pela carga máxima de segurança. Então, se eu pegar ali, dividido por 500, você vai achar que o coeficiente exato que estabelece a norma é de 4,8. Porém, na norma, não existe fator de segurança de 4,8. E ela pede isso também para ser arredondado para menos, né? Nesse caso, para 4. Não existe fator de segurança para 4. Então, essa embalagem, logo, ela estaria não atendendo os requisitos da norma, tá? No exemplo 2, a mesma Big Bag de 500 kg atendeu no ensaio de 2.600 kg, né? Logo, um coeficiente de 5,2, no qual arredonda-se para baixo, coeficiente de 5. O exemplo 2, a embalagem ela estaria aprovada dentro dos requisitos desta norma, né? Então, o cálculo é simples, né? No momento que estiver fazendo o desenvolvimento, você quer saber qual que é o fator de segurança para aquela embalagem que você está desenvolvendo, é você pegar a carga máxima, né, que chegou no ensaio e dividir pela tua carga máxima de segurança. Você vai achar o coeficiente, no qual arredonda-se para baixo, né? Então, em outros exemplos, poderia dar 6,1, 6,2, no qual arredonda-se para 6. Poderia dar 8,5, nesse caso arredondaria para 8. Vamos falar um pouco mais sobre esses fatores de segurança. O fator de segurança, né, como dito na lâmina anterior, seria o coeficiente, né? Então, existe alguns estabelecidos pela norma, né? A gente viu no exemplo 1 ali da lâmina anterior, no qual deu um coeficiente de 4,8. Logo, esse coeficiente não existe pela norma. Aí teria que baixar para 4, que também
não tem, né? Então, nesse caso, existe esses 4 coeficientes, né? 4 fatores de segurança, melhor dizendo, e aqui é o 5.1 descartável, que é uma embalagem que ela é manufaturada, né, para um único uso, de um único ciclo, né, de enchimento e esvaziamento. Temos o 5.1 reutilizável atenuado. Esse item, ele é exclusivo aqui do Brasil, tá? Então, quando a gente citou lá da ISO, foi um dos itens que foi incrementado também. É o 5.1 reutilizável atenuado. Nos países da Europa ele não utiliza. Então chegou aqui no Brasil, foi incluído essa categoria para que possa ter competitividade, para ofertar embalagens para empresas que tenham ciclos de enchimento e vaziamento mais reduzido, né? E tem um custo mais acessível para essa aplicação. Então, o Big Bag ele pode ser reutilizado, né, com um número limitado de vezes, e esse Big Bag ele não pode ser consertado. Então, imagina que se houve um problema no cadastro, onde você vai amarrar a válvula superior ou válvula inferior, você não pode fazer a substituição nesse tipo de Big Bag, né? E aí tem o 6.1 reutilizável, que é uma embalagem que já pode ser feito pequenos reparos, né? Que são reparos de troca de cadastro, muitas das vezes a troca de um tampão superior ali, né? Que é a parte superior da embalagem, pode ser feita essa troca, pequenos remendos ali em regiões do Big Bag que não sejam direcionado a áreas críticas. O que é área crítica? A área que mais está próxima da região da alça, né? Que é uma área onde vai pegar muita tração, muito peso. Então, essa embalagem, ela já pode ser feita esse tipo de reparo, ao contrário da 5.1 atenuado, que não é possível. Então, por isso foi acrescentado aqui no Brasil esse atenuado, porque tem algumas empresas que ele vai utilizar a embalagem por 2 ou 3 vezes, é uma embalagem que por política interna, né, eles já não fazem reparo mesmo, então acaba que tem uma embalagem com um custo mais acessível e que vai atender a necessidade de um nicho de mercado aqui no Brasil. E também temos, né, o reutilizável 8.1, que chamado de reforçado, que é uma embalagem que pode ser reparado em regiões de áreas críticas, né? Então, inclusive a norma permite, nessa configuração de Big Bags, que seja feita a substituição da própria alça. Então, a embalagem que ele tem uma estrutura, tem um material, uma especificação no qual permite ser utilizado e reparado em áreas que pega muito peso, né? Que é a própria região da alça ali. Então, a gente falou dos coeficientes, ele está inteiramente ligado aqui com os fatores de segurança, que esses fatores de segurança também está ligado aos ensaios de desempenho, né? E esses ensaios de desempenho é o ensaio conhecido como tração cíclica, né? Que é um dos ensaios principais desta norma. E aqui traz, né? Que é o Big Bag reutilizável reforçado, que é o que acabamos de falar, do 8.1. No ensaio de desempenho, ele tem que ser aplicado 70 ciclos, né? Com a carga de 6 vezes a capacidade de uso, né? E um ciclo final com uma carga de 8 vezes a capacidade de uso, né? Então, por exemplo, o cliente ele tem uma embalagem que foi projetada, desenvolvida para o uso de 1.000 quilos, né? Nessa configuração de 8.1, essa embalagem ela tem que resistir, né, 70 ciclos de 6.000 quilos e um ciclo final de 8.000 quilos, né? É basicamente isso, você vai aplicar 70 vezes 6.000 quilos na embalagem, você aplica o peso, solta, aplica o peso, solta. Isso vai fazer por 70 vezes. E após isso, vai aplicar um único ciclo com 8 vezes a capacidade. A mesma metodologia é utilizada para o Big Bags reutilizáveis, porém, 70 vezes, 4 vezes a capacidade de uso, né? E uma carga final de 6 vezes a capacidade de uso, né? Então, o mesmo exemplo, bag de 1.000 quilos vai ser aplicado 70 vezes, 70 ciclos de 4.000 quilos e um ciclo final de 6.
E aí a gente nota a ligação do fator de segurança com o ensaio, né. Então, se você observar, sempre o ciclo final, ele está direcionado ao fator de segurança. Então, nesse caso do reutilizável reforçado, ele vai aplicar no ciclo final 8 vezes a sua capacidade, logo, esse fator de segurança é 8:1, né. O Big Bag reutilizável vai aplicar 6 vezes a sua capacidade no ciclo final, logo o bag reutilizável ele é 6:1, e assim sucessivamente, né. Então voltando a falar do atenuado, ele faz 70 ciclos do dobro da carga e é um ciclo final de 5, né, então mais uma vez é 5:1 reutilizável. E o descartável, ele faz 30 ciclos do dobro da carga e um final de 5, né. Então, a gente nota que existe a correlação tanto do coeficiente no momento de desenvolver a embalagem, você saber em qual categoria está classificada aquela embalagem, né. Então, imagina-se um exemplo que o cliente: "Ah, eu gostaria de uma embalagem para 1000 quilos". Ok, o primeiro passo, que é quando ele não tem uma especificação montada, é entender qual o produto que vai ser envasado. Não, qual que é o produto que vai vazar? O produto X. A gente tem que analisar esse produto, né, primeiro, se ele está classificado como um produto perigoso, já não se enquadra nessa norma, na 16029. Se não, é um produto não perigoso, vamos analisar a questão de granulometria desse produto, a densidade para poder chegar na dimensão da embalagem, né, analisar os aspectos. Onde vai ser envasado esse Big Bag? Onde vai ser, como que vai ser transportado esse Big Bag? Vai ser numa carroceria do caminhão? Vai ser num container? Vai ser sobre pallet? Não vai ser sobre pallet? Para que a gente possa achar a largura ideal para essa embalagem. Achando a largura ideal e com uma informação de densidade, a gente vai achar a altura ideal para capacidade de 1000 quilos, né. Então, achando a altura ideal, a gente analisa aquele aspecto de estabilidade que foi dita nas lâminas anteriores, estando de acordo com a estabilidade, a gente vai fazer o coeficiente. Beleza, vamos pegar esse Big Bag que foi desenvolvido para ele para 1000 quilos, vamos aplicar na máquina para que a gente possa achar a capacidade máxima que essa embalagem atendeu no ensaio. Ah, exemplo, achou lá, eh, uma capacidade de 5.200 quilos. Beleza, vamos dividir essa capacidade que foi encontrada pela o uso que ele vai fazer. Ah, vai usar 1000 quilos, então 5.000 dividido por 1000, vai achar um coeficiente ali de 5,2, né, 5.200, 5,2. Essa embalagem, esse 5,2 tem que ser arredondado para baixo, né, que a gente viu, então vai ter um fator de 5. Ok, essa embalagem atende à norma? Atende. Para qual fator de segurança? Fator de segurança de 5:1. Aí vamos analisar agora se ele vai atender o 5:1 atenuado ou 5:1 descartável. Então são análises que têm que ser feita no momento de desenvolvimento e levando em consideração os aspectos normativos de segurança e estabilidade. Ainda sobre requisitos, né, falando sobre os ensaios, existem alguns requisitos para que seja aplicado esses ensaios. Normalmente, é utilizado equipamentos, no qual possa içar o Big Bag pelas 4 alças ou por uma alça, quando o Big Bag possuir esse tipo de configuração, né, porque existe bag de 4 alças, existe bag de 1 alça, existe bag de 2 alças. Então tem que ter equipamento que possa içar esse Big Bag para aquela finalidade que ele foi desenvolvida. Se 4 alças, que possibilite içar nas 4 alças, né, e que consiga aplicar uma força ascendente ou descendente nessa embalagem, né. Além disso, o equipamento ele tem que ser capaz de suportar ao menos a carga requerida do ensaio, né, e capaz de aplicar uma taxa de 70, mais ou menos 20 quilonewtons por minuto, porque essa velocidade de aplicação de carga, ela também impacta, diretamente na embalagem, né. Então se eu tenho uma aplicação de carga mais acelerada, ele vai exigir mais desempenho da embalagem, no qual ele pode romper com mais facilidade. Então a norma, ela foi inteligente até nisso, de trazer a velocidade de aplicação de carga para que não seja prejudicado a embalagem, né.
Então, além disso, tem que ver os equipamentos, né, que possa registrar a força de aplicação, ou seja, através de gráfico, mostrar os gráficos lá, qual a carga que está sendo aplicada, através, né, de visualização, mesmo que não seja um gráfico, que você possa identificar a carga que está sendo aplicada, né? Essa é uma das premissas. E aí, eu trouxe aqui um exemplo de um equipamento no qual ele faz o içamento pelas 4 alças e aplica a força descendente, né? E aí eu trouxe uma outra exemplo de equipamento que também está na norma, tá? No qual, para um bag de uma alça, onde ele faz a aplicação de força ascendente. Então, tem esses dois tipos aí de embalagens ou de equipamentos. Esses são os exemplos de equipamentos. Também temos ensaio de resistência à queda, né, no qual esse ensaio ele vai validar a estrutura principal da embalagem, né, conhecida também por algumas empresas como o corpo da embalagem. Então, esse ensaio ele tem que ser içado, o Big Bag, em um único ponto, né? Normalmente passa-se uma cinta nas 4 alças, quando o Big Bag é de 4 alças, e levanta-se em um único ponto. Quando o bag é de uma alça, já levanta por ela mesma, né? Numa altura de 50 centímetros e derrubado esse Big Bag ao chão, né? Importante frisar que o Big Bag ele tem que estar com a mesma capacidade de carga de uso, né? Então, se o Big Bag ele foi projetado e desenvolvido para 1.000 quilos, ele tem que estar com 1.000 quilos de produto. Questão de requisito de aparelhagem, né? Tem que ter um dispositivo que permita-se o içamento do Big Bag até a altura desejada, né? No caso, 50 centímetros. Ganchos de disparo automático para facilitar a queda, você puxar e ele desarmar e cair o Big Bag. Conteúdo com massa igual ao nominal e granulometria semelhante, né? Então, a norma não te obriga que seja feito o ensaio com o mesmo produto, porém, ele tem que ter granulometrias semelhantes e ter que ter as mesmas densidades, né, para poder chegar à mesma capacidade de carga do Big Bag. O contentor deve ser enchido, né, pelo 95% da sua capacidade e ter uma carga dividida uniformemente, distribuída ali naquela embalagem, né? Aí vamos para o ensaio de empilhamento, né? A gente falou lá no início dessa webinar que a ISO ela não aplica esse fator de segurança. Aqui no Brasil já tem, que é um fator de segurança de 1,8, que nada mais é do que colocar 80% a mais do que é utilizado em campo, né? Então, imagina-se que vai se fazer um empilhamento de 2 unidades sobre um Big Bag. Dando um exemplo de um bag de 1.000 quilos, né? A gente vai ter um bag de 1.000 quilos e vai ser aplicado 2.000 quilos em cima, mais o fator de segurança de 1,8, né? Que aí a gente vai chegar aí numa capacidade de 3.600 quilos, né? E lá, na norma lá, ele não aplicaria esse fator de segurança, né? Na ISO. Tem que ficar com esse peso, né? Por um tempo de 6 horas mínimas. E após isso, a embalagem é avaliada, a sua estrutura, né? No qual não pode ter nenhum rasgo, furos, algo que venha comprometer a movimentação dessa embalagem após o ensaio. Questão de requisito de aparelhagem, né? Normalmente é feito-se com uma prensa, né? No qual essa prensa ela possa possibilitar a identificar a capacidade de carga que está sendo aplicada, né? E gerar gráficos para que você possa acompanhar hora a hora se não houve nenhum declínio de peso, né? Então é aplicado se a capacidade, deu um exemplo do bag de 1.000 quilos com empilhamento de 2, né? Então aplica-se ali 3.600 quilos por 6 horas, né? E esse equipamento ele tem que estar de acordo com a ISO, a 12048, né? A norma também permite se fazer ensaios
quando não se tem esse equipamento, né? Você pode colocar um lastro, né, de ferro em cima da embalagem, né? Então imagina um Big Bag com os próprios 1.000 kg de carga. Você vai colocar um lastro de ferro sobre ele, né, para poder deixar ele nivelado, e aí vai aplicar os pesos em cima, né? Então, o que me vem como exemplo aqui no momento é aplicar outros Big Bags, né? Então, imagina-se que se no uso normal iria fazer empilhamento de 2 sobre 1, nesse caso, como a norma determina-se um fator de segurança, aí você vai colocar lá, por exemplo, 3 Big Bags de 1.000 kg, um bag de 600 em cima de uma embalagem. Ou seja, é uma forma também de ser feito o ensaio quando não tem equipamento de prensa ou algo do tipo, né? Aí também temos o ensaio, né, de resistência aos raios UV, né? A gente citou lá no início que as embalagens que são comercializadas, ele tem esse tratamento, né, anti-UV, para que reduza a agressividade de sol e chuva, né, e perda de resistência por intempéries. Aqui tem esse ensaio, né, que ele é estabelecido no anexo A, essa norma, no qual ele expõe um corpo de prova numa lâmpada fluorescente UV por pelo menos 200 horas. E aí ele vai fazer um ciclo de ensaio a cada 8 horas a 60 graus. Então, após realizar esse ensaio, né, passar as 200 horas, esse corpo de prova ele deve reter pelo menos 50% dos valores originais de força de ruptura e alongamento, né? Caso não tenha retido no mínimo 50%, esse tecido específico do Big Bag ele está reprovado, né? E caso tenha no mínimo 50%, ele está apto para o uso, né? Então, esse ensaio, ele é um ensaio que ele não é um ensaio obrigatório, tá? A norma, ela deixa a possibilidade do fornecedor fazer uma declaração. Olha, nos meus tecidos eu utilizo aditivo anti-UV X% no tecido total, e eu declaro que ele está de acordo com o que é especificado pela norma 16029. Então, você não precisa realizar o ensaio desde que você faça uma declaração que comprove que é utilizado as questões de aditivo anti-UV, né? Mas muitas das vezes os clientes eles exigem esse ensaio, é enviado para o laboratório externo, no qual faz toda uma análise, todo um teste de acordo com a 1629, emite o certificado e apresenta-se ao cliente. Tudo bem. E requisito de aparelhagem, né? Então tem que ter um equipamento que esteja de acordo com a STM G 15498, utilizando-se uma lâmpada UVB, né? Então esses são os requisitos para estar realizando esse tipo de ensaio. E daí a gente entra numa curiosidade, né? Fala, olha, existe norma só para o Big Bag em si, o Big Bag pronto, propriamente dito? Não, todos os itens do Big Bag existe uma norma específica para ele, né? Então, após juntado todas as peças do Big Bag, ele é analisado conforme a norma pertinente ao mercado, né? Por exemplo, quando não é produto perigoso, utiliza-se a 16029, quando é produto perigoso, que vai fazer o transporte via terrestre ou marítimo, é utilizado suas respectivas normas, né? Então, existe a norma, a NBR 9397, que é uma norma que ela estabelece qual o tipo de dobra que a gente vai fazer nesse Big Bag, né? Então, Big Bags tem diversos tipos de dobras de costura, né? Alguns têm dobra na parte superior, outros não têm. Alguns têm dobra na parte inferior, outros não têm. Alguns têm dobras nas laterais quando faz a junção de um tecido de uma lateral com outras não têm. E cada tipo de dobra desse ele é especificado na 9397, né? Não é feito nada aleatório. Então, essa norma ela existe para poder padronizar os tipos de dobra, e são as dobras que também dá resistência mecânica para que venha atender aos ensaios de desempenho da 16029 ou qualquer outra norma pertinente ao mercado. Além dessa norma, tem também as normas dos tipos de costura, né?
Então, essa norma é o que vai estabelecer qual o tipo da costura que vai fazer numa fixação de alça, numa junção dos acessórios do Big Bag, das laterais, da parte superior e inferior, né? Então, existe N tipo de costura, né? Então, tem a costura enlaçada entre si, né, também conhecido como ponto corrente, né? Tem as costuras que é conhecido também no mercado como ponto fixo, né? Então, essa norma ela te dá as possibilidades de costuras e equipamentos que podem ser feitos para a junção de materiais têxteis, né? No nosso caso, é o Big Bag. E aqui a gente finaliza essa webinar trazendo um pouco do conceito de desenvolvimento de embalagem na realidade normativa, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de embalagem, ela, como dito anteriormente, ela vai além de um documento que recebemos do cliente, né? Recebemos as especificações é analisada minuciosamente para ver se está coerente com o que é pedido da norma, né? E quando se vai iniciar um desenvolvimento do zero também, é analisado todos os aspectos, né? Desde a usabilidade no cliente, né? Qual que é as dimensões adequadas para o processo do cliente, qual o tipo de embalagem que eu vou fazer para proteger o produto do cliente, né? Tem produto que é pó, tem produto que é granulado, então tem produto que é mais agressivo, a ráfia, que pode vir a cortar com mais facilidade. Qual material que eu vou usar para isso? Quando o produto é pó, para evitar vazamento, contaminação de produto, qual tipo de produto eu vou usar para poder proteger qual tipo de embalagem eu vou usar para proteger o produto do nosso cliente, né? Aspectos dimensionais, aspectos de usabilidade, qual o equipamento que o cliente vai usar para manipular essa embalagem, vai ser empilhadeira, vai ser guincho, vai ser ponte rolante, qual o tipo de transporte, vai ser caminhão, contêiner, navio, e aí analisa todos esses aspectos e linka sempre com a norma, né? O que a norma fala a respeito disso? Né? Se eu usar isso, vai impactar em alguma coisa de resistência da embalagem? Não vai impactar? Então, a especificação do cliente é importante para nos nortear qual produto devemos ofertar, mas não se esquecer de linkar sempre com as normas vigentes para aquele mercado em si. E é isso aí, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Obrigado e segue meu contato na lâmina.